Estados Unidos, OTAN. Agora, Trump está dizendo que está muito irritado, novamente, com Vladimir Putin por esse enorme ataque com mísseis. O ataque foi o segundo maior do conflito. 629 armas aéreas no total. Um número enorme de drones do tipo drone, 598. Foram lançados mísseis Kings-Hau, Iskanders, mísseis de cruzeiro. Muitos alvos foram atingidos do sistema Ukrospet Sexpet, Samsung na Ucrânia, fábrica de rádio de Kiev. Tantos alvos, Brian, e todos eles apontam para a base industrial militar ucraniana. Isso envia uma mensagem bastante forte, e essa foi a cena durante o ataque. Simplesmente uma barragem absoluta sobre a Ucrânia. Então, o que isso diz sobre a situação atual, dado esse chamado reinício das negociações? Bem, acho que isso demonstra o entendimento da Rússia, e na minha opinião, corretamente, sobre o processo de negociações da Ucrânia. Isso é obviamente apenas mais uma tentativa dos Estados Unidos de implementar algum tipo de Minsk I, Minsk II, um congelamento do conflito. Isso é literalmente o que eles disseram publicamente. Eu repito isso toda vez que falamos sobre esse assunto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, lá em fevereiro, no início do governo Trump, falou sobre congelar o conflito. Não acabar com ele, mas congelá-lo. Enviando tropas europeias e não europeias, não tropas americanas, para a Ucrânia, para fazer uma espécie de Minsk I, Minsk II, mais um congelamento ao estilo da Síria do conflito. Assim, os Estados Unidos poderiam mudar o foco para o leste e atacar o aliado da Rússia, a China. E então, depois de tentarem conter ou reverter a ascensão da China, eles voltariam para lidar com a Rússia mais tarde. Eles chamam isso de sequenciamento estratégico. Tudo isso está às claras. Todo mundo sabe disso. A Rússia sabe disso. É por isso que a Rússia não está levando nada disso a sério. Eles estão sendo educados, participando dessas conversas, mas não estão se comprometendo com absolutamente nada. Não fizeram nenhuma concessão e continuam conversando enquanto a guerra segue em terra. E isso não é uma guerra contra a Ucrânia. É uma guerra que os Estados Unidos estão travando contra a Rússia, simplesmente por meio da Ucrânia. E só para lembrar as pessoas, não é que os Estados Unidos estejam apenas apoiando os ucranianos em tudo isso. Os Estados Unidos estão literalmente supervisionando cada aspecto desse conflito. Existem generais americanos na Alemanha neste exato momento, comandando toda a guerra, desde a visão estratégica geral até a escolha de alvos individuais no campo de batalha. Estávamos falando sobre isso antes de entrarmos ao vivo. Estávamos comentando como o presidente Trump tão graciosamente exigiu que os ucranianos não realizassem ataques de longo alcance contra a Rússia. O objetivo disso não era porque o presidente Trump seja fundamentalmente contra atacar a Rússia, mas porque ele quer encerrar o conflito. Foi, como ele mesmo disse, para incentivar negociações e, essencialmente, enganar os russos em mais um cessar-fogo ou congelamento ao estilo de Minsk. E como isso não está funcionando, vimos o governo Trump simultaneamente iniciar o processo de armar a Ucrânia com armas de maior alcance. Eventualmente, eles vão retirar o limite sobre o uso de mísseis ocidentais para atacar alvos russos. Acabei de assistir a reportagem sobre mísseis Neptune ucranianos. São mísseis de longo alcance, supostamente fabricados pela Ucrânia, embora obviamente com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos. E eles estavam tentando atingir novamente a ponte da Crimeia. Havia aeronaves de reconhecimento dos restaurantes sobrevoando o Mar Negro por dias preparando esse ataque. Então, é literalmente os Estados Unidos escolhendo os alvos, fornecendo todas as informações para a Ucrânia, e a Ucrânia simplesmente apertando o botão para realizar o ataque. Agora, mais uma vez, como de costume, os sistemas de defesa aérea e antimísseis da Rússia impediram esse ataque à ponte, e nada aconteceu. Mas essa é a administração Trump, fingindo impedir ataques de mísseis de longo alcance contra a Rússia, enquanto na verdade ainda os realiza e se prepara para ataques adicionais. Então a Rússia enxerga isso claramente. É por isso que a guerra continua. Esta é uma guerra que precisa ser resolvida no campo de batalha, e é isso que a Rússia está fazendo.
É esse enorme ataque de mísseis que deixou a Europa absolutamente furiosa. Agora Trump está dizendo que está irritado com a Rússia por causa desse ataque. A Rússia nunca disse que iria cessar as hostilidades. A guerra continua a escalar. Centenas de armas aéreas foram usadas nisso. Qual é a sua reação sobre a situação atual, KJ? E qual a importância dessa fase do conflito? Eu acho que, como o Brian disse, essa é uma guerra que será decidida no campo de batalha. Os russos não estão iludidos. Eles não vão cair nessa conversa de vendedor, no chamado Minsk III, seja lá o que for. Então eles estão perfeitamente cientes do que vai acontecer. Isso será decidido no campo de batalha. E eles têm força esmagadora, certamente têm capacidade tática, estratégica e industrial muito superior para sobrepujar os ucranianos. Eles estão começando a fazer buracos nas linhas de frente, além de realizar esses imensos ataques à distância. Então acho que tudo isso está bastante claro. Mas o ponto interessante aqui é a forma como os Estados Unidos estão reagindo com extrema frustração e descontando em seus chamados aliados. O que quero dizer com isso é que recentemente Peter Navarro chamou a guerra da Ucrânia de guerra de mod. Basicamente, a Índia está dizendo, é nossa soberania. Compramos petróleo de quem quisermos. Vocês não precisam comprar de nós, mas vamos comprar e vender para quem quisermos. E Navarro está culpando os indianos pela guerra na Ucrânia. Ele diz que é uma lavanderia para o Kremlin. E você sabe, nos círculos de elite de alto escalão, Ashley Telles diz que Trump fez mais para aproximar Índia, China e Rússia do que qualquer outro presidente na história. Na verdade, de forma cínica ou sarcástica, acho que ele está dizendo que Trump fez mais pela paz do que qualquer outro presidente, porque essencialmente criou uma coalizão que não era para acontecer. E atualmente, tenho certeza de que Eli Ratner, que foi o subsecretário de política no Departamento de Defesa, provavelmente está arrancando os cabelos no Instituto Marathon, porque a Índia deveria ser o polo seguro e confiável de fabricação e subcontratação militar. E agora Trump jogou tudo isso pela janela. Essencialmente, a lógica aqui é que quando o valentão fica frustrado, a primeira pessoa com quem ele vai implicar é seu ajudante. E a Índia é o ajudante mais próximo e conveniente para descontar a raiva. Ou seja, as coisas não estão indo bem para os Estados Unidos. E tudo o que os Estados Unidos estão tentando alcançar também está sendo frustrado por sua própria falta de compreensão estratégica e habilidade diplomática. O que a Rússia disse desde o início é que não necessariamente vai recuar só porque as negociações estão acontecendo. Na verdade, uma das coisas que saiu da chamada cúpula do Alasca foi que não haveria um cessar-fogo imediato, que só haveria um acordo de paz em algum momento no futuro. Então, o que você acha desse avanço no campo de batalha? Bem, é preciso lembrar que não haveria qualquer negociação com os Estados Unidos se a Rússia não estivesse avançando no campo de batalha. Alguém se lembra dos Estados Unidos oferecendo negociações a alguém quando seus representantes terroristas estavam avançando no campo de batalha na Síria, no final do ano passado? Eu não me lembro disso. Então, o único motivo pelo qual eles estão envolvidos em negociações, em primeiro lugar, é porque a situação no campo de batalha se tornou tão crítica em relação a esses representantes ucranianos apoiados pelos Estados Unidos. Não se trata apenas de um avanço ali. Há avanços acontecendo ao longo de toda a linha de contato. E o que as pessoas precisam lembrar é que isso não é realmente uma tentativa da Rússia de romper e varrer os campos de batalha como um blitzkrieg ou algo assim. Esta é uma guerra de desgaste. E o que estamos vendo são as linhas ucranianas, mesmo nos lugares mais fortemente defendidos, lugares que foram preparados defensivamente por anos e anos, simplesmente desmoronando. Não há pessoal suficiente. Todos nós temos acompanhado isso, pelo menos nos últimos 1 ou 2 anos,
o quão crítica a escassez de mão de obra se tornou especificamente. E o que as pessoas não entendem é que, quando você ouve especialistas dos Estados Unidos e do Ocidente falando sobre reconstituir as forças da Ucrânia, reconstruir brigadas, não é possível fazer algo assim da noite para o dia. Uma brigada não é apenas 4.000 homens treinados, passando pelo treinamento básico e depois aparecendo no campo de batalha. A brigada possui unidades e subunidades, e elas precisam ser comandadas por alguém. Esses comandantes, ou líderes como os sargentos, exigem anos de experiência e treinamento que simplesmente não podem ser adquiridos no prazo que agora está sendo imposto à Ucrânia e seus apoiadores. Então é isso que estamos vendo. Isso está desmoronando. Assim como na situação na Síria, ainda temos especialistas ocidentais dizendo, bem, olhe como a Rússia está avançando devagar. Nesse ritmo, eles vão chegar a Kiev em, sei lá, 20.050 ou algo assim. Mas na realidade isso está aumentando exponencialmente. O ritmo em que eles estão avançando agora é muito, muito mais rápido do que no ano passado. E no próximo ano, se tudo continuar assim, será ainda maior. E haverá, e não sabemos quando, um ponto de ruptura em que a linha simplesmente desaba por completo. A capacidade de combate da Ucrânia entra em colapso, e é nesse momento que a Rússia pode eventualmente ter a oportunidade de tomar territórios que agora parecem inconcebíveis. Odessa, talvez, Nikolaev, Kharkov, Sumy, lugares assim. Então é nisso que precisamos ficar atentos. É isso que criou esse senso de urgência em Washington e em Bruxelas, além de Londres. Londres e Bruxelas são basicamente a mesma coisa. E é por isso que os Estados Unidos estão pressionando tanto por uma paralisação. Não há nenhum interesse real em paz. Eles querem aumentar o custo ao máximo para a Rússia e manter isso acontecendo pelo maior tempo possível. A NBC está realmente em pânico aqui. Eles querem muito que Putin e Zelensky se encontrem. Eles querem que esse conflito seja congelado. Veja o que a NBC News fez com J.D. Vance e o que ele disse sobre essa questão de se a Rússia está enrolando os Estados Unidos. Tive a oportunidade de conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Eu ouvi. Sim, ele diz que até o momento não há nenhuma reunião planejada entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. E acrescentou que é preciso haver uma pauta primeiro, dizendo, abre aspas, essa pauta não está pronta de forma alguma. Os russos estão enrolando o presidente Zelensky? Não, de forma alguma, Kristen. Acho que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Zelensky pela primeira vez em 3 anos e meio de conflito. Eles realmente demonstraram disposição para serem flexíveis em algumas de suas exigências centrais. Falaram sobre o que seria necessário para acabar com a guerra. Claro, ainda não chegaram completamente lá, ou a guerra já teria acabado. Mas estamos participando desse processo diplomático de boa fé. Estamos tentando negociar o máximo possível, tanto com os russos quanto com os ucranianos, para encontrar um meio termo e parar as mortes. A preocupação é que existe a dúvida se a Rússia está apenas enrolando os Estados Unidos. Quais são seus pensamentos sobre isso, considerando a situação atual? Bem, acho que é uma questão interessante e você sabe, nunca acredite em nada até que tenha sido oficialmente negado. Então acho que, nessa situação, eles realmente estão preocupados. Como o Brian disse, a Rússia está claramente vencendo no campo de batalha. Esta é uma guerra que os asas não podem perder. Eles ficaram sem mão de obra. Você sabe, só há um número limitado de pessoas que você pode recrutar à força nas ruas. Sabemos das enormes perdas que agora foram vazadas. E simplesmente não é possível sustentar um exército enquanto se perde centenas de divisões em termos de efetivo. E neste momento, eles estão realmente mantendo mulheres grávidas nas Forças Armadas, mesmo no 3º trimestre.
Quero dizer, isso é um sinal completo de desespero. Claro, tudo volta à ideia original de que eles iriam esgotar a Rússia no campo de batalha. A Ucrânia seria essa mesa de sangria e eles simplesmente iriam sangrar a Rússia até chegar à China, porque a Rússia era, você sabe, um poço de gasolina e, essencialmente, era só um aperitivo antes de partirem para o prato principal que deveria ser a China. Bem, você sabe, o aperitivo acabou sendo um linguado, tão engasgando as espinhas. Eles eram de muito mais longe, imaginaram desesperadamente seguir em frente. Sabe, se voltarmos no tempo, antes mesmo da guerra começar, ainda no início dos anos 2000, os neoconservadores estavam tentando decidir. Existem 3 potências revisionistas que precisamos eliminar. Essencialmente Rússia, China e Irã. Esses são os grandes, sabe, forças demoníacas que precisamos subjugar. E a questão era realmente sobre a ordem. Derrubamos a China primeiro e depois resolvemos Rússia e Irã, ou usamos a Rússia como entrada, depois vamos para a China e deixamos o Irã com uma estranha espécie de sobremesa. Era realmente uma questão de sequência, mas não havia dúvida de que a China era o prato principal. Bem, o que aconteceu foi que a Síria entrou em cena, a Rússia estava apoiando a Síria, e foi aí que a facção Nuland decidiu que precisava derrubar a Rússia primeiro, porque caso contrário, a Rússia iria atrapalhar os planos deles no Oriente Médio. Então eles mudaram o foco para a Rússia, provocaram essa guerra e esperavam que fosse fácil, certo? Quero dizer, os neoconservadores sempre pensam assim. E então, como sabemos agora, a OTAN e os Estados Unidos estão sendo completamente derrotados no campo de batalha. Não se trata apenas de território, é também sobre efetivo, sobre doutrina e, essencialmente, sobre capacidade estratégica que está sendo completamente esgotada na Ucrânia. Então os Estados Unidos querem desistir e ver se conseguem essa divisão apropriada de tarefas. E a Rússia não está deixando isso acontecer. E a UE está insegura e incerta, sem saber o que fazer, e acaba meio que puxando os Estados Unidos para mais fundo. Então essa foi a jogada que não deu certo, e agora eles estão pagando o preço. E claro, ainda estão tentando fazer uma guinada forte para a China, mas isso não vai dar tão certo com todos os outros fatores que estão entrando em jogo neste momento. Sabe, às vezes eu penso naquele termo de Hegel, quando ele fala sobre a astúcia da razão, que a história se move nesse tipo de movimentos de cavalo. E o que Trump realmente está tentando alcançar, ele está conseguindo o oposto. Trump is really trying to achieve, he's accomplishing the opposite. He's making the multipolar world more. Ele está tornando o mundo multipolar mais coerente, mais dinâmico, mais solidário entre si. E ele está começando a perceber o esgotamento de suas próprias capacidades. Havia uma crença de que a Ucrânia seria como o Afeganistão, que eles continuariam a sangrar através dessas pequenas guerras contínuas, e isso basicamente não vai acontecer. Principalmente porque os Estados Unidos ainda não entendem guerras de baixa intensidade e contra-insurgências. Eles vêm trabalhando em doutrina sobre guerras de baixa intensidade há 2 décadas e simplesmente ainda não entendem isso. O ponto principal a ser compreendido é que a guerra de guerrilha depende do moral, e quando o moral está quebrado, você realmente não tem uma força de combate capaz. Ouvimos 24 horas, ouvimos algumas semanas, até recentemente. Ouvimos que logo após a reunião entre Putin e Trump no Alasca, haveria uma reunião entre Zelensky e Putin. Nada disso aconteceu. E agora Steve Witkoff está dizendo quando espera que um acordo aconteça. Então precisamos abordar todas essas questões. Mas entendemos isso. Temos equipes técnicas trabalhando nisso e estamos esperançosos de que até o final deste ano, ou talvez bem antes, possamos realmente encontrar os elementos necessários para chegar a esse acordo de paz. No final deste ano, Brian, no final deste ano. Essa é uma história bem diferente da que temos ouvido até agora.
Bem, mais uma vez, o governo Trump continua com essas encenações, falando sobre buscar a paz, como ela é difícil de alcançar, culpando todo mundo, menos a si mesmos, pelo motivo de não haver paz. Toda a guerra, inteiramente, 100%, é porque os Estados Unidos a criaram deliberadamente. Como o KJ estava dizendo, isso foi feito para atrair os russos, prendê-los, desgastá-los. Isso está literalmente nos documentos de política, Rand Corporation, Extending Russia, 2019. It's that place que é um capítulo isso. Admitiram que a Ucrânia seria completamente destruída no processo, quase com certeza. E aí está News Valgray. O que eles estão tentando fazer é prolongar isso o máximo possível. Eles realmente esperavam que isso sobrecarregasse e enfraquecesse a Rússia. De certa forma, isso aconteceu. Novamente, se olharmos para a Síria, o colapso do país ocorreu porque a Rússia foi forçada a tomar decisões. Devemos focar na Ucrânia e priorizá-la, ou desviar recursos para a Síria. Eles decidiram que iriam focar e priorizar a Ucrânia, e a Síria entrou em colapso, o que mostra que existem limites para o que a Rússia, assim como Irã e a China, podem ou não podem fazer. Mas eles decidiram focar na Ucrânia. Como você se sente, morando? Os Estados Unidos estão em uma posição de fraqueza em relação à Ucrânia. Eles nunca vão admitir isso. Eles não querem admitir isso. Assim como J.D. Vance estava tentando fazer parecer que tudo isso faz parte do plano. Não faz, porque a Rússia tem dito não constantemente, e eles continuam o processo no campo de batalha, e apenas cumprem protocolo com todas essas conversas que os AZ estão propondo. Fazer o presidente Putin se encontrar com o presidente Zelensky, qual é o propósito desse encontro? Não há propósito para essa reunião. O presidente Zelensky na Ucrânia não comanda nada. Ele não toma decisões. Esta não é uma guerra que ele mesmo começou. Esta é uma guerra iniciada pelas pessoas que o colocaram no poder e o mantêm no poder. Então, novamente, e tenho quase certeza de que foi o presidente Putin em algum momento. Talvez ele seja educado demais para ter dito algo assim, talvez eu tenha entendido errado, mas quando um cachorro está latindo, você não se ajoelha e late de volta. Você fala com a pessoa que está segurando a coleira, e é por isso que a Rússia insiste em conversar com os Estados Unidos e exige que os Estados Unidos façam algo a respeito, não a Ucrânia, porque não é contra a Ucrânia que a Rússia está realmente lutando. E tudo isso retorna aos princípios fundamentais, o que o conflito realmente é na realidade, versus o que os Estados Unidos, o governo e a mídia estão tentando retratar. A ideia de que o presidente Trump seria algum tipo de mediador neutro e objetivo, tentando aproximar Rússia e Ucrânia, é simplesmente um absurdo completo. E quando você apresenta tais absurdos a uma nação que está sendo atacada, contra a qual você está travando uma guerra de agressão por procuração, você está insultando a inteligência deles, além de tudo que já fez, ameaçando a segurança nacional deles bem na fronteira. E por isso, eu acho que a Rússia teria que ser insana para concordar com qualquer uma dessas propostas e para se desviar do curso de ação atual, que é resolver isso no campo de batalha de uma vez por todas, mesmo que isso lhes custe em outras áreas ao longo de sua periferia. Sim, eu concordo. Absolutamente. E como eu disse, mais uma vez, a Rússia não está iludida. Ela vai decidir isso no campo de batalha. E como sabemos, os Estados Unidos não têm, eu acho que a UE e a OTAN já não têm, nem mesmo a moral ou o ânimo para continuar lutando. Essencialmente, eles estão apenas prolongando isso. Sabe, isso se parece muito com a Guerra da Coreia. E se você se lembra da Guerra da Coreia, quando a guerra estava chegando ao fim, a Coreia do Sul não estava na mesa de negociações. Era, claro, o exército de proxy. Era o cão de ataque. Mas no fim das contas, quando chegou a hora de discutir questões práticas e de poder de negociação, as negociações para o armistício estavam acontecendo. E a Coreia do Sul literalmente não estava na mesa.
Até hoje existe um armistício, mas a Coreia do Sul não é parte dele. Acho que é uma situação muito semelhante. Acho que os Estados Unidos gostariam que a situação ficasse meio que congelada, como aconteceu na Coreia. Também sabemos que, imediatamente após a assinatura do armistício, os Estados Unidos declararam que não iriam cumprir a maioria das cláusulas principais do acordo. E por isso, estamos em uma guerra congelada contínua até o momento atual com a Coreia do Norte. Mas acredito que esse é um exemplo histórico instrutivo, e certamente da mesma forma, os Estados Unidos, que entraram com uma força proxy tremenda e uma arrogância enorme, acabaram sendo realmente triturados e literalmente humilhados e destruídos no campo de batalha. Acho que estamos vendo o mesmo de fenômeno agora.